Bom dia, queridos, graça e paz. É uma honra ter você aqui também com a gente nesse vídeo da Igreja Apex. Te convido também a conhecer todas as redes sociais da igreja e a gente está aqui no domingo pela manhã e nós vamos falar sobre mente, aliada ou adversária. O pastor Douglas já começou esse tema, trabalhar com esse tema com a gente, mas a gente vai dar mais um passo, né? Que o Senhor possa revelar mais um pouquinho da sua graça, da sua palavra, e de glória em glória, de revelação em revelação, a gente vai crescendo em Cristo, vai crescendo na palavra, vai crescendo para que a gente a cada dia mais seja sal da terra, a cada dia mais seja a luz do mundo. Quero convidar vocês para abrir então o texto base que a gente está trabalhando nessa série, Romanos 12, 2. Abra aí comigo a sua Bíblia. O Gui vai projetar aqui também para quem não trouxe. Romanos 12, 2. Amém? Diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Segundo o apóstolo Paulo, que escreve aqui em Romanos, a transformação, a renovação da nossa mente nos capacita a experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito diante de Deus. Mas a pergunta que a gente quer e a reflexão que a gente quer trazer hoje pela manhã é essa, né? A sua mente, ela é sua amiga ou ela é sua adversária? Né, internamente aí, será que é só eu ou você também tem essa vozinha interna? Quem tem a vozinha interna aqui que fala com você quase o tempo todo? A gente tem uma voz interna que fica falando com a gente. Normalmente, para a maioria das pessoas que eu tenho conversado, que a gente tem entrevistado, falado, conversado sobre isso, a mente é uma adversária. A mente fala para a gente mais coisas ruins do que coisas boas. A mente normalmente fala para a gente assim: não vai dar, isso não vai dar certo, você não é capaz, você não pode fazer isso, você tem essas limitações e aquelas limitações, você, de repente você ouviu na infância e você trouxe isso, você é incompetente, você não faz nada direito, e muitas vezes isso está lá dentro da nossa mente. Tudo que, tá vendo? Tudo que eu ponho para fazer, tudo que eu faço acaba não dando certo. Né, a gente, acontece qualquer coisa, né, um filho, um parente, qualquer ligação não atendida, né, a gente liga para a pessoa, toca, aí você manda o WhatsApp, não responde. Para um filho, né, de repente estava esperando num horário, a pessoa não chega naquele horário que você estava imaginando, pronto, a mente já devaga, a mente já vai lá longe e você já pensa, pronto, o que aconteceu? Será que foi atropelado? O que será que aconteceu? A gente sempre pensa normalmente no pior. É assim ou isso acontece só comigo? Amém? Infelizmente, a Bíblia diz que essa é a mente natural. A mente natural, ela está toda hora buscando se proteger, ela está toda hora buscando preservar energia, ela está toda hora buscando segurança. Entre ver o lado bom das coisas e buscar segurança, a nossa mente prefere buscar segurança. A nossa mente prefere buscar aquilo que nos traz conforto. É mais fácil, por exemplo, quando você precisa ir na academia, ou que você precisa emagrecer, ou que você precisa fazer qualquer mudança de hábito, isso é fácil ou é difícil? É difícil, né? Por que será que é assim? Porque a nossa mente, normalmente, ela quer, naturalmente, tá? Estou falando do cérebro agora. O cérebro é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo. Tudo que ele quer é economizar energia. Então, quanto mais ele conseguir nos estagnar, quanto mais ele conseguir nos proteger, quanto mais ele conseguir fazer com que você fique na tal, que a gente chama de zona de conforto, melhor. O problema disso é que muitas vezes, tudo isso que vai passando na nossa mente, a gente vai acreditando. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês essa manhã é: você é a sua mente? Você é tudo o que você pensa? Aquilo que você pensa sobre você é o que você é?
Pergunta difícil, né? Pela manhã, no domingo de manhã, dia dos pais. Tudo que está na tua mente é o que você é, de verdade ou não? O que anda nos teus pensamentos é o que você é? Grande parte do que você pensa e que você passa a acreditar é o que você é. Mas a Bíblia não diz que você é a sua mente. A Bíblia diz que você é corpo, alma e espírito, que você é alma vivente, que você foi criado à imagem e semelhança dele. Isso é o que a Bíblia diz. Mas a nossa mente, a gente acaba acreditando nessas coisas, né? A ciência diz o seguinte, que a mente é um conjunto de faculdades responsáveis por fenômenos mentais como sensações, pensamento, imaginação, memória e vontade. Na verdade, a ciência diz o seguinte: você é simplesmente reações biológicas e químicas que formam o seu eu. São as sinapses neurais, né? Você é só isso. Você pensa o que pensa ou é o que é porque tem um monte de reação química no seu cérebro, e esse monte de reação química no seu cérebro faz você sentir sensações, emoções, pensamentos, memórias que você vai criando, e isso vai tornando você, né? Existe a mente consciente, segundo a medicina moderna, e a mente inconsciente. A mente inconsciente é aquela que você não tem consciência. A mente consciente é essa mente que eu estou falando com você agora. Você está ouvindo o que eu estou falando, está decodificando o que eu estou falando para você entender. Nós estamos falando em português, então você está decodificando em português, você está entendendo, você está fazendo correlações com um monte de coisa que você já aprendeu, com um monte de coisa que você já ouviu em toda a sua vida, e olhando, e o teu cérebro pensando, será que isso é verdade ou não, tem a ver ou não? Tudo que eu vou falar aqui ou não, tudo que você ouve, tudo que entra, por todos os sentidos, tanto audição, sensação, né, tudo que você olha, tudo que você enxerga, todos os canais de comunicação que nós temos, você vai interpretando coisas e você vai formatando coisas na sua mente. Mas a tua mente, ela é quem você é de fato? Essa é a pergunta. Porque se ela é quem você é de fato, de verdade, o que acontece é que muitas e muitas pessoas vivem uma vida muito derrotada, né? Vivem uma vida muito destruída, mas justamente isso tudo está na mente, como ela pensa. E aquilo que você pensa é aquilo que acaba se tornando a sua crença, é aquilo que acaba se tornando os seus valores, né? Gênesis 2:7 diz assim, coloca na tela aí, Gui, por favor. Eu gosto de andar pelas escrituras, viu, meus irmãos? Eu gosto de que a gente vá em vários textos e a gente consiga ler vários textos. Diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Nós somos isso. Existe em nós corpo, alma e o espírito. Nós somos seres espirituais também. E como seres espirituais, existem muitas coisas que a gente não toca, que a gente não sabe e que a gente precisa de revelação do alto e que a gente precisa de direcionamento. Por isso que a Bíblia deixa tão claro o homem natural do homem espiritual. Naturalmente falando, você vai acreditar em muitas coisas do que você vê, em muitas coisas do que você ouve, em muitas coisas do que você sente, muitas coisas que acontecem com você. Muitas coisas, é mais natural para nós pensar em fatos, né? Como Tomé falava, se eu não ver, se eu não encostar nele, eu não vou acreditar. Mesmo todo mundo falando que viu Jesus ressuscitado, Tomé precisou encostar para que a mente dele entendesse. Aí Jesus falou, ó, tão bem-aventurados e felizes são aqueles que não tocaram e não viram, mas creram, né? Então a nossa mente, ela sempre vai nos puxar para a terra, ela sempre vai nos puxar para o carnal, para o natural, ela sempre vai nos trazer para a questão da segurança, do conforto. Quanto mais conforto, quanto mais segurança, melhor. Mesmo que você esteja sofrendo, olha que louco, mesmo a gente sofrendo, a gente quer se sentir seguro. Tem gente em depressão profunda, mas ela prefere se sentir nessa situação do que
muitas vezes buscar ajuda do que falar, porque há um certo conforto, há uma certa comodidade, né, em algumas questões da nossa vida. Então a nossa mente, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não prestar atenção, né, como as Escrituras diz, a gente acaba acreditando, né, que a gente é tudo aquilo que está passando pela nossa mente, mas nós não somos só mente, né? Nós não somos uma série de células biológicas e que estão juntas e nos dá, simplesmente isso nos dá vida. O que nos dá vida é o Senhor, né? No dia da nossa concepção foi o Senhor que colocou o Espírito ali cada um de nós somos seres espirituais também, né? E a Bíblia diz, né, que a gente tem uma consciência. A ciência tem chegado nisso também, né? Eu não quero ficar fazendo, não é questão aqui, não é Deus e ciência e Deus, não é isso. Deus criou a ciência e a ciência só existe por causa de Deus, nada disso briga. É que muitas vezes, né, as pessoas, muita gente que não crê em Deus acaba se baseando em algumas coisas para justificar muitas. E a gente, muitas vezes, assim, os cristãos também acabam entrando nessa onda do que é mais natural, né? E do que é aquilo que a gente acaba vendo, ao invés daquilo com que a gente acaba crendo. E a Bíblia diz que nós somos chamados para andar de fé em fé, não em cima só de questões naturais. Lógico que no dia a dia tem as questões naturais que a gente precisa vencer, que a gente precisa aprender e crescer, mas nós somos seres espirituais, né? A ciência também diz que existem alguns pontos no cérebro humano que ela não entende hoje em dia. Ela não sabe quem é aquele eu que comanda. Ela sabe de um monte de funções que o cérebro tem, que a mente tem, mas ela não sabe de onde vem o comando central. Existem alguns estudos que estão mostrando que o hipotálamo tem algumas reações totalmente diferentes do que acontece no cérebro. E parte de alguns cientistas dizem que é ali, né, cientistas cristãos, né, homens de Deus que conhecem a ciência, diz que através dali é onde que Deus coloca a consciência. Mas o fato é que a Bíblia diz que nós somos seres conscientes e o Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. Sabe aquela revelação? Sabe aquele toque do Senhor na nossa vida? Ou alguma coisa que a gente entende? Ou alguma coisa que a gente percebe? Isso é o mover de Deus, né? Em Romanos 12:2, como a gente leu, diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente, queridos, ela precisa ser renovada quando? Todo o tempo. Todo o tempo. Ah, Júnior, mas eu não gosto muito de mudança. Eu não gosto muito de ficar mudando. Então, mas a Bíblia diz que a gente precisa se renovar o tempo todo. Por quê? Porque as condições do dia a dia, a nossa vida do dia a dia, o que nós estamos vivendo aqui na terra, porque nós não fomos para o céu ainda, nós vamos passar o que o mundo passa, as pressões que o mundo tem, e se a gente não renovar a nossa mente, a gente acaba ficando na mente natural, a gente acaba fazendo o que todo mundo faz, gostando do que todo mundo quer, correndo atrás do que todo mundo corre. É natural, por exemplo, hoje, você não está gostando do jeito, como está indo o seu casamento? Você para. É natural fazer isso. No Brasil a gente dá um jeitinho, né, para as coisas. Todo mundo dá um jeitinho aqui, Júnior. A gente dá também. Isso é o mais natural. Isso é o mais cômodo, né? Mas a Bíblia sempre nos orienta a não andar por alguns caminhos naturais, porque nós somos seres espirituais. Mas a nossa mente, muitas e muitas vezes, a gente fica nessa luta interna, né? Diz assim, ó: tudo que nossa mente captura através de sentidos, tudo que somos ensinados, tudo que usamos, ouvimos, tudo nós vamos decodificando, nós vamos interpretando, e isso que nós vamos decodificando, nós vamos interpretando sobre a realidade que nós estamos lendo, vai formando os nossos valores e vai formando as nossas crenças. Quer dizer, tudo aquilo que você coloca para dentro, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você ouve, ao longo da sua vida, ela vai formando os seus valores, ela vai formando o seu conjunto de crenças,
naquilo que você acredita ou não. Por exemplo, quando a gente diz assim, e muita gente acaba ouvindo, né, isso, todo homem é safado. Ainda mais mulher que teve decepção amorosa. Não, todo homem é safado, nenhum homem presta. Você concorda que isso acaba se tornando uma crença de muita gente? Se você tem essa crença lá no fundo do seu coração, que todo homem é safado, você vai conseguir ter um relacionamento saudável com algum homem? Se isso está lá no teu subconsciente e você crê assim, não tem como. Se você crê, por exemplo, a tua formação de valores e crenças, ela forma aquilo que você gosta ou não gosta. Quem gosta de pão de queijo aqui? Muita gente brigadeiro. Brigadeiro melhor. Mas você acredita que tem gente que não gosta de brigadeiro? Eu falo, não é possível. Mas depende do que você, da tua experiência que você teve. Isso vai formando tudo que você vivenciou, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu, vai formando o teu conjunto de valores, vai formando o teu conjunto de crenças, né? Tem até aquela historinha que fala assim, a mulher foi cozinhar a primeira vez para o marido e estava cozinhando, e ela com uma panela pequenininha, pôs um peixe, ficou a cabeça fora e o rabo fora, e ela cozinhando, e o marido olhou e falou assim, mas que doideira é essa? Por que ele comprou um peixe tão grande, uma panela tão pequena? E reclamou. E ela olhou e falou, não, mas a minha mãe sempre fez assim. Aí ela pegou, né, ficou meio assim. Ele falou, não, mas está errado, a cabeça do peixe está para fora, o rabo, porque você não cortou e colocou na panela pequena? Ou porque você não pegou uma panela maior? Ela falou, amor, não sei, eu vi minha mãe a vida inteira fazendo assim. E se eu vi minha mãe fazendo a vida inteira, então isso é o certo a ser feito, né? Aí ligou para a mãe, mãe, por que a senhora sempre fritou o peixe dessa maneira, com a cabeça para fora e o rabo para fora? Ela falou, querida, sua avó sempre fez assim, e assim é o correto a ser feito. Aí ligaram para a avó, né? Fizeram uma chamada em conjunto, ligaram para a avó. Vó, explica por favor, por que a senhora sempre fritou o peixe com a cabeça para fora e o rabo para fora? Minha filha, que a gente era muito pobre, só tinha uma panela pequena, e o seu avô trazia peixe grande e não tinha o que fazer. Então, as pessoas vão repetindo coisas, não só pelo que você ouviu, né? Principalmente assim, os pais que estão aqui, né? Você pai, o seu filho ouve mais o que você faz do que o que você fala. Não tem jeito, você imagina, né? Um jovem, um adolescente, ele passa, e nós, né? Muitas vezes você sai de casa com 25, 26 anos, 24 anos na hora que você casa, né? Alguns até mais velhos, alguns mais novos, mas você passou 24, 25, 30 anos dentro da casa dos seus pais, vendo como eles viviam. Então muitas vezes sua mãe e seu pai não precisa falar para você fazer tal coisa, você vai fazer naturalmente. Você viu, por exemplo, como seu pai e sua mãe lidou com dinheiro a vida inteira. O que você acha que vai acontecer? Você vai lidar igual. Se a vida inteira você viu briga dentro de casa, discussão dentro de casa, você, querendo ou não, vai repetir aquilo, muitas vezes inconscientemente. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente, porque esses valores e crenças vão sendo formados dentro da gente, eles estão lá no subconsciente, sabe, como se fosse alguns, imagina aqueles fichários, né? Um fichário antigo que você vai pôr nas fichas. Quando você precisa de uma informação, o cérebro vai lá, busca exatamente aquilo que você precisa ler. Por exemplo, gosto de jujuba, o cérebro vai lá, olha, não, jujuba eu não gosto, porque eu comi uma vez, aquilo grudou no meu dente, ai que nojo, não quero. Em fração de segundos você fala, não quero isso aqui, não gosto disso aqui. Ou muitas vezes quando você olha para a cara de alguém, sabe quando você parece que você olha para a cara de alguém e fala, essa pessoa aí é esquisita. Por que uns parecem tão esquisito e outros você olha e fala assim, nossa, cara, parece um cara super gente boa, sensacional. Depende das experiências que você teve no passado. De repente aquele rosto, aquela voz, aquele jeito te lembra coisas que você nem tem a memória na hora, mas está lá no seu subconsciente, acabou entrando e aquilo criou valores dentro de você. A gente traz muitos valores do que é de sociedade também, queridos, muita coisa que a sociedade vai nos impondo e falar é assim, e você vai fazendo sem perceber que é daquela maneira. Isso vai formatando.
por isso que as Escrituras nos chamam para sempre renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, renovar o nosso entendimento para tudo aquilo que estamos tocando. Por quê? Porque, queridos, outro dia eu estava até conversando isso com um amigo. Se você naturalmente olhar para o mundo e vai querer provar que Deus não existe, você vai conseguir. Tudo é explicado. Tudo você pode tirar Deus da equação. Tudo. Completamente tudo. Nesse mundo você pode fazer isso. Você ouve alguns ateus falando, alguns cientistas falando, e você vê o que eles acreditam, e você parar para pensar naturalmente, você fala assim, é verdade. Ele não está errado. Você consegue tirar Deus da equação do universo em tudo. Lógico que tem coisa também que eles não conseguem explicar. Como é que o universo surgiu, por que a Terra ela é tão precisa do jeito que é, por que os nossos órgãos funcionam do jeito que funciona, o nosso cérebro funciona do jeito que funciona, eles não conseguem explicar muita coisa. Mas naturalmente você tem explicação para muita coisa? Tem. Isso chama paradoxo. Esse paradoxo é sensacional. Ao mesmo tempo que, se você tiver os olhos espirituais e você decidir pela fé ver Deus em tudo e explicar tudo através do Senhor, você também vai conseguir. E quando você tem esses olhos e tudo que acontece na terra, na sua vida, você olha com essa perspectiva da mão de Deus em tudo, gente, é um negócio extraordinário, porque é milagre em cima de milagre em milissegundos o tempo todo. Tem hora que eu sento com a minha filha, ela está fazendo medicina, aí ela começa a me falar algumas coisas. Esse semestre ela começou a estudar sobre o cérebro. Ela falou, pai, 2 aulas que eu tive até agora sobre sistema cerebral, eu fiquei assim, a gente não consegue nem fechar a boca, pai, porque é tanta informação, é tanta coisa extraordinária que o cérebro comanda sem a gente sequer perceber, que ela falou, pai, é um negócio, falou, não sei ainda como existe gente que não crê em Deus, pai, porque é assustador, todas as reações químicas que o cérebro coordena em fração de segundo. Ela estava até me falando que até para levantar o braço, o cérebro precisa estimular e inibir ao mesmo tempo, porque se ele estimular muito, você faz isso aqui, você perde reação. Sabe a pessoa que tem Parkinson? Que ela fica assim, é muito estímulo neural no músculo, mas se você tirar o estímulo, é anestesia, você tenta mexer o braço não vai mexer. Então, para você levantar o braço aqui onde você quer, é tanta precisão de estímulo e de reação e desestímulo, que para você fazer isso aqui já é um milagre. Para você, enquanto a gente está falando, seu coração está batendo, querido. O seu estômago está digerindo, a sua bexiga está trabalhando. Se tem muito sal, o corpo começa a trabalhar. Se tem muito açúcar também. Se tem muito ácido, ele tenta ajustar. Qualquer coisa que está acontecendo no teu corpo agora, que você não está nem percebendo, você está respirando e não está percebendo. Seu pulmão está funcionando, ele está jogando oxigênio para todas as células. É um milagre quando você olha para dentro e vê quantos bilhões de neurônios e células e coisas que funcionam ao mesmo tempo no teu corpo. É sensacional. Isso no micro. Quando você vai para o macro, quando você vai ver o universo, você vai ver como é maravilhoso, como Deus sustenta tudo isso. É um milagre. Só que a gente vê isso pelos olhos espirituais. Porque você pode ver tudo isso e o médico analisar, falando, não, mas isso aqui é uma reação química que acontece, está acontecendo isso, por isso, você só está pensando isso porque a tua sinapse fez isso e acabou. E vai ter a mesma explicação. Só que a diferença da qualidade de vida, a diferença da fé, a diferença de como você se aproxima do Senhor, aí muda completamente da maneira como você vê. Então, todas as situações da nossa vida, querido, da mesma maneira a gente pode ver naturalmente e a gente pode também ver de maneira espiritual. Amém? Dinheiro é sujo. Isso são crenças e valores.
Se você viu seus pais brigarem a vida inteira por causa de dinheiro, por que você vai querer dinheiro? Sabe o que você vai fazer? Você vai jogar o dinheiro fora. Você vai fazer negócios para nunca ficar com dinheiro no bolso. Você vai viver duro. Você vai ganhar uma grana, sabe o que você vai fazer? Você vai correr para gastar. Por quê? Porque lá dentro no teu subconsciente tem um valor lá. E o valor é: o dinheiro acabou com a minha família. Você não quer acabar com a sua família, então você acaba com o dinheiro. Porque você não entendeu que o dinheiro é uma ferramenta. Né? Porque você baseou sua crença e valores em coisas que você viu outras pessoas fazendo. Ah, mas é meu pai e minha mãe, eu amo muito eles. Ok, você pode amar muitos deles, mas eles são pecadores, eles erraram também. Muitas vezes os valores também vieram valores dignos e bons. Né? Muitos de nós têm inculcado: não pega nada no que é seu. E teve gente aqui que nunca nem pegou nenhuma uva para experimentar no sacolão. Não vou experimentar uva porque ela não é minha, eu preciso pagar. Tem gente que tem esses valores tão fortes que não negociam, mas isso vem de quê? Crenças também. Valores que foram embutidos dentro de você. E lógico, são os valores que estão alinhados com as Escrituras, querido. É princípio. Por isso que tem muita gente que não conhece a Deus e prospera, e é abençoado, e tem uma vida digna, porque ele está seguindo os princípios mesmo não conhecendo a Deus. Ele segue os princípios que estão nas Escrituras, né? Casamento é uma instituição falida. O Brasil é um país que só tem corrupção. Isso tudo muitas vezes são crenças e valores que vão ficando na nossa mente, mas que a gente precisa renovar nossa mente, principalmente nós cristãos. O Brasil é um país de corrupção? Senhor, mas eu não creio assim, e eu não quero andar assim, e eu não quero ser corrupto. Mas você vai ser prejudicado. Aí é questão de fé, questão de você crer se Deus te sustenta ou não, e conforme o que você vai caminhar. Por isso que a gente precisa ser renovado. Por isso Jesus falou: você precisa nascer de novo, você precisa aprender um sistema que é diferente agora. É o sistema do reino de Deus, não é mais o sistema que você está acostumado ou que você está inserido, ou é na maneira como você pensa. Então muitas e muitas vezes, querido, a nossa mente é levada cativa por aquilo que é natural. É cativo por aquilo que é mais fácil, sabe? Isso é mais fácil. Amém? Tudo aquilo que você acredita, né, que você crê, acaba moldando o teu comportamento. Não tem jeito. Se você faz o que você faz, esse comportamento ele está moldado nos seus valores, nas suas crenças. Você não tem como ter comportamento em crenças que você não acredita. Você não vai fazer o que você não acredita. Não tem jeito. O que está lá dentro da tua mente, você não vai fazer. O teu comportamento ele é completamente moldado em cima do que você crê e em cima do que você tem os seus valores. E o comportamento, lógico, são suas ações. E as ações vão gerar os teus resultados. A vida que você leva hoje, ela é exatamente o resultado do que você creu no passado. Do que você creu sobre você. Você está exatamente hoje recebendo os resultados na sua vida daquilo que você creu no passado. Então, se você creu no passado: eu quero me casar, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter uma empresa de contabilidade, é onde você chegou. Pode perceber. Júnior, mas aconteceram coisas que eu não previ ou que eu não queria no meio do caminho. Sim, isso faz parte da vida. Isso é as tribulações que o Senhor falou que viria. Mas nós vamos colhendo exatamente aquilo que a gente planta e a gente vai se tornando exatamente aquilo que está na nossa mente. Imagina, por exemplo, você começa a crer que todo homem é safado, você vai ficar sozinho. Ou toda mulher não presta, você vai acabar ficando sozinho, não tem como. Se você começar a crer que todo patrão, e você trabalha para alguém, todo patrão é safado, você nunca vai ficar empregado em lugar nenhum. Não tem como. Por quê? Porque aquilo que você pensa molda o seu comportamento e vai moldando suas ações. E as suas ações vão gerando os seus resultados. Então você está recebendo hoje justamente aquilo que você creu no passado. Aquilo que está na base dos seus valores. E muitas vezes a gente se destrói. Porque a gente vai acreditando na nossa mente, a gente vai procrastinando. A gente vai fazendo coisas. Sabe quando eu começo um negócio, mas no fundo eu não creio que aquilo vai dar certo? Eu não tenho convicção.
aquela convicção plena, e eu vou fazendo coisas, mas lá no fundo eu acredito que aquilo não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você vive crendo que o teu casamento não vai dar certo, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Não tem jeito. O comportamento ele vai se moldando por aquilo que está na tua mente, por aquilo que está na tua cabeça. Não existe transformação de comportamento sem mudança de mentalidade, de valores. Não existe. Você não vai mudar. Se não houver uma mudança muito forte de mentalidade, você não vai mudar, principalmente aquilo que você percebe que te atrapalha hoje. Você precisa ter uma mudança de mentalidade para você poder mudar aquilo que você crê. E como é que essa mudança acontece? Quando você quebra crença e valor. Aí acontece. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Você acredita que você tem um amigo que é muito fiel a você. Tem um amigo que ele nunca falou mal de mim. E você acredita, você dá a vida por aquele teu amigo. Ele falou, não, o cara é ponta firme, já me emprestou dinheiro, ele só fala bem de mim, ele é extraordinário. Aí você chega um dia lá no teu trabalho, ele trabalha lá com você, um exemplo, tá? E você não entrou na porta ainda, mas ele está tomando café com outra pessoa, eles não te viram, aí teu amigo está aqui em você, ó, deitando a porrada. Não, mas o cara é incompetente, ele é burro, eu não sei por que ele está trabalhando aqui, esse cara ainda. Esse cara tinha que ser mandado embora. E você ouve o teu amigo falando aquilo. Diante daquela realidade, diante daquilo que você está ouvindo, o que vai acontecer com aquela crença que você tinha, que ele era super fiel a você e ele nunca falava mal de você? Acabou na hora a tua crença, concorda? E na hora você fez o quê? Mudou a crença, você vai falar, não, esse cara não acredita, não é meu amigo do jeito que ele diz que é. Percebe? Então você precisa estar diante de uma realidade ou entender uma realidade para que aquela crença mude. Por exemplo, vamos dizer que você acreditava que o teu patrão era o cara mais egoísta do mundo. E um dia você estava andando num lugar, você viu ele numa favela ajudando pessoas, distribuindo. Você vai olhar e vai falar, caramba. Sabe quando você vai mudando de crença? Você vai encontrando coisas, você vai ouvindo coisas, você vai sendo colocado diante de realidade de coisas que você olha e fala assim, eu não achei que era assim, não pensava que era assim dele. E ele me provou que é o contrário. Isso acontece também com crenças e valores que a gente tem na nossa mente. Por exemplo, quando você experimentou algo que você não gostava, tipo, falaram para você que abacate era horrível, mas você nunca tinha comido. Não, é horrível, o gosto na boca é horrível. Ou japonês, né? Isso acontece muito com comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa e não gostava? Gente, isso é doido, né? Eu odiava comida crua, comida japonesa. Até o dia que me forçaram, não, vamos, aí você vai, sente, experimenta, e fala, meu Deus do céu, mudou a crença. Você comer, hoje eu não consigo ficar tanto tempo sem comer comida japonesa, mas é porque muda a crença. E isso acontece conosco através disso aqui, da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz para que a gente mantenha a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração o tempo inteiro. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa renovar a nossa mente. Porque a Bíblia nos revela a vontade de Deus para nós. E quando a revelação vem, da mesma maneira quando você encontrou Jesus a primeira vez, você podia não acreditar nele, você podia ouvir falar dele, mas quando você tem uma experiência com ele, muda a sua crença e valores. Você fica diante de algumas coisas que não tem como. Aquilo mudou completamente aquilo que você acreditava. E uma chave, é como se fosse uma chave de crenças e valores muda dentro de você. Coloca aqui na tela Romanos 8, 5 a 7, por favor, Gui. Fica mais fácil para a gente. Romanos, quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus,
pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Não precisa nem explicar muito, né? Outro texto, Gui, Jeremias 17:10. Olha que texto lindo também. Jeremias 17:10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a nossa mente, do que está passando na nossa mente, para que recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Percebe? Aquilo que você crê é o que você faz. Porque se você crê algo e você não faz, então Tiago diz que você não crê. Então aquilo que você crê e você faz, acontece o resultado. E Deus, Ele, como diz aqui, né? Ele vai te retribuir conforme as tuas obras. Mas a obra está baseada no quê? Na fé. A fé fez você se movimentar. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Esse é um exemplo maravilhoso para isso. O que ela fez para chegar até Jesus? Você acha que naturalmente uma mulher debilitada, uma mulher cansada, uma mulher frágil, ela ia entrar no meio de uma multidão para tocar um homem que ela nem sabia se ia acontecer isso mesmo? Você acha que ela ia fazer isso naturalmente? Naturalmente, o que você acha que a mente dela ia falar? Você é impura. Fica parada. Quanto mais você se mexer, mais sangue você vai perder. Está vendo como a mente paralisa? Não vai. Não faça. Eles não vão ligar para você. Se você entrar no meio da multidão, começar a tocar em alguns homens, os homens vão te bater. Você está impura e eles vão descobrir. E se eles descobrir, vai ficar pior para você. Olha a situação que você está. Muito provavelmente essa mulher pensou isso. Mas ela foi confrontada com o quê? Com a palavra. Mas Júnior, não tinha palavra de Deus naquela época, não tinha Bíblia lá. Ah, não tinha? Tinha sim. Porque ela começou a ouvir falar de quem? Ela começou a ouvir falar de Jesus, de um homem que curava sim, de um homem que estava ressuscitando pessoas, de um homem que tocava, que abençoava, que era dócil, que era humilde, que fazia milagres. E ela começou a crer naquilo. Ela começou a crer naquilo. Aqueles valores foram renovando a mente dela. E ao invés de pensar, não, eu sou uma mulher indigna, ela começou a pensar o quê? Não, eu posso sim. Eu tenho dignidade sim. Se ele está curando o cego, por que ele não pode me curar? Percebe? A fé foi tirando ela da paralisia. A mente foi destruindo ela. Mas a fé foi dando vida para ela. Foi entrando. Não, esse Jesus pode. E percebe que não é a fé da fé. A fé da fé não existe. Ah, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé. Você não é assim que funciona, querido. É a fé em alguém, não é a fé na fé. Não é a fé em você. A fé é no caráter de Deus, é quem Deus é conhecer a Ele. O que essa mulher se moveu para conhecer quem? Ele. A fé tirou ela daquele estado de morte, de crença, de morte. E se ela ficasse quieta, ela ia morrer. Pastor Wilson, não ia? Ela ia morrer sem dinheiro, sozinha. Mas ela começou a ouvir falar do Rabi. E aí de repente, ela vê uma multidão andando e ela vê a oportunidade do Rabi. E o mestre está ali, ó. E ela olhou e falou, acho que eu vou lá. Essa fé que tirou a mulher da ponto até entrar no meio e ela falar, se eu tocar, você vê que isso foi coisa da mente dela. Eu creio que Deus revelou isso no coração dessa mulher, quando ela estava caminhando. Mas a fé é isso, a fé ela te tira da morte e ela te leva para a vida. E ela começou a andar, o que ela fez? Tocou. Quando ela tocou, Jesus falou, opa, saiu de mim poder. E Jesus virou para ela e falou, filha, tua fé te salvou. É a fé dela? Não, é a fé nele, em quem ele era e no que ele poderia fazer por ela. Mas percebe, a fé tirou ela desse ponto e levou ela até os pés de Cristo, até tocar na orla. E quando ela tocou, o que aconteceu? A realidade. Então a fé molda a nossa realidade, queridos. Tudo aquilo que você crer
é possível acontecer na tua vida, porque ela vai fazer você sair desse estado de morte para entrar num estado de vida, porque não é você que vai fazer por você, é você crendo num Deus Todo-Poderoso que te ama. A fé vai te mostrar o caráter de Deus, o amor de Deus por você. Conhecer as Escrituras vai te mostrar quem é esse Pai maravilhoso, já que a gente está falando do Dia dos Pais. É isso. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Percebe? É impossível agradar a Deus sem fé. Romanos 11, 33 e 34, para a gente já ir para o nosso final, Gui. Coloca aí para nós. Ó profundidade das riquezas da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido seu conselheiro? Texto lindo, né? Para a gente encerrar, abre para mim, Gui, 1 Coríntios 2, 14 e 16, por favor. 1 Coríntios 2, 14 e 16. A Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então, que a tua mente agora esteja sendo inundada por fé, meu irmão, pela palavra de Deus que está sendo ministrada. 1 Coríntios 2, 4 diz, o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-la, porque elas não são discernidas espiritualmente. É isso que a palavra de Deus, é isso que estar na igreja, é isso que ser exposto à palavra de Deus faz conosco. Isso é discernimento, é revelação. O discernimento e a revelação muda os nossos valores e muda as nossas crenças. Quando Deus se revela, quando Deus revela algo para você, isso muda dentro de você. E é isso que a gente precisa. Próximo, Gui. O 16, 15, 16. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo, por ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos... Vamos falar isso todos juntos, querido? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo não é só falar assim, Senhor, me ajuda a fazer o que o Senhor faria nessa situação. Porque tem muita gente que acha que é isso. Ou vai fazer uma prova, Senhor, me dá a mente de Cristo, porque a mente de Cristo... A mente de Cristo não é isso, queridos. A mente de Cristo é, você vai sendo exposto à palavra cada vez mais. Isso vai formando dentro de você novas crenças, novos valores. Você vai sendo moldado. E você vai sendo moldado para quê? Para conhecer Ele, para conhecer o Senhor. E isso chega num ponto tão grande, que acontece ali como aconteceu, por exemplo, em Daniel 3,17. Não precisa pôr, Gui, mas Daniel 3,17, não, põe aí, vai. Eu acho que esse texto para a gente encerrar é um texto bem bacana. Daniel diz assim, ó, porque ele foi desafiado, né? E o rei falou, ó, se vocês não pararem de adorar esse Deus, ou se ajoelhar para adorar esse Deus, eu vou jogar vocês na fornalha. E ele falou assim, se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e se ele nos livrar das tuas, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Tem o 18 também? Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro. O que aconteceu aqui? Daniel conhecia tanto esse Deus poderoso, mas tanto, ele sabia tanto quem ele é. Percebe que a fé de Daniel não estava nele, estava no Senhor. E ele falou assim, você pode nos jogar, ele pode nos livrar ou não nos livrar. Percebe que isso é uma fé inabalável? Como a mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão, quando chegou, foi entregar o seu filho, ele tinha uma fé inabalável. Em quem? Nele, que ele era o pai da fé, nas promessas que Deus deu para ele? Não.
A fé inabalável dele foi construída ouvindo Deus. E ele chegou a tal ponto que ele falou: Senhor, está aqui o meu filho. E ele pegou o cutelo, ele ia matar a criança, a Bíblia diz. Mas por quê? Sabe o que ele cria? De verdade, Deus é tão poderoso que eu prefiro fazer a vontade dele, porque eu sei que se ele quiser, ele pode ressuscitar essa criança. Ele pode ressuscitar essa criança. E a Bíblia diz, Jesus falando, que nesse dia Abraão me viu. Abraão viu o meu dia, porque Abraão fez justamente o simbolismo do que Deus fez com Jesus na cruz. A fé inabalável de Abraão. Como é que a gente tem essa fé inabalável? Como é que a gente vence a nossa mente? Sendo exposto pela palavra de Deus, deixando a palavra de Deus renovar nossa mente, deixando a palavra de Deus o dia inteiro lavar esse monte de coisa que a gente tem na mente, monte de coisa ruim. E além disso ainda tem, a Bíblia diz que a gente tem um adversário que vão lançando setas inflamadas. Sabe aquele, você já está mal, ainda vem aquele reforço? Faz mesmo, você merece. Pega mesmo, ninguém está vendo. Ainda tem esse reforço do inferno, muitas vezes para fazer a nossa mente. Então, queridos, que a gente seja estimulado, a ter uma fé inabalável no caráter de quem Ele é e conhecer Ele a cada dia, que a nossa fé seja estimulada, que a nossa fé seja levantada, que as nossas crenças e valores, que a gente renove tanto a nossa mente a ponto de que todas as nossas crenças e valores lá no fundo, Por isso que a oração, acho que dessa manhã tem que ser: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, porque nós não sabemos nem o que está lá dentro do nosso subconsciente, mas Deus sabe, e Deus pode transformar. Por isso a gente tem que estar sempre sendo exposto pela palavra. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Pode desligar aqui, amor. Para você que ficou com a gente, Deus abençoe, foi uma honra. Quero te convidar para estar aqui na rua Caçaquera com a gente, na Igreja Apex. Deus abençoe.